Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Hoje vamos falar sobre os gases ideais. Pois é, e a gente começa então falando da Lei Geral dos Gases, que é uma parada muito importante para a gente entender, tá? O que acontece? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, ó. Primeiro, os físicos precisavam estudar os gases, né? A gente precisa entender como funciona a natureza. Então, a gente começou essa empreitada aí para estudar os gases. Só que o estudo de um gás é um troço bem complexo, né? Existe um comportamento que um gás pode ter, que é um comportamento ideal, tá? Um comportamento teórico, que se o gás tiver esse comportamento, aí o estudo dele se torna mais fácil. Esse gás, quando tem esse comportamento, a gente chama de gás ideal, tá? O gás ideal, ele tem um comportamento mais fácil. E aí você pode perguntar, mestre, quem é o gás ideal? Qualquer gás. Qualquer gás pode se comportar como um gás ideal, tá certo? E o que é esse comportamento? Quais seriam as condições para que o comportamento fosse tratado como ideal? Bom, tá aqui, ó. Um gás ideal, ele tem moléculas muito pequenininhas, tá? O tamanho das moléculas é muito menor do que o recipiente que ele se encontra. Então é a primeira condição para que esse comportamento seja ideal. A segunda condição é que essas moléculas, elas não podem interagir entre si. Ou seja, essa molécula aqui de um gás ideal, ela jamais vai encontrar uma outra molécula. A molécula vai estar dentro de um recipiente, a outra molécula também, mas elas nunca colidem, porque esse recipiente é tão grande que elas jamais se encontram. Isso é um comportamento ideal, tá? Outra coisa, outra condição, toda vez que essa molécula se chocar com as paredes do recipiente, a gente vai considerar que esse choque é perfeitamente elástico, ou seja, que não houve perda de energia. Então, a molécula veio com uma velocidade, vai bater na parede e vai retornar com a mesma velocidade. Em outras palavras, a gente vai dizer que esse recipiente ele tem uma capacidade térmica, né, desprezível, ele não recebe calor do gás, tá certo? Então ele colide elasticamente, as moléculas colidem elasticamente com as paredes do recipiente. Essas são as três condições para que esse comportamento desse gás seja ideal, tá? Então eu coloquei um versus aqui, ó, gás ideal e gás real. O gás real, se você coloca num recipiente pequeno, as moléculas fatalmente vão se encontrar, né? Fatalmente uma molécula vai acabar colidindo com outra molécula. E nessa colisão entre moléculas há transferência de energia entre elas. Isso vai tornar o estudo de um gás muito mais complexo, muito mais difícil. Tá certo? Então, ó, se as moléculas de um gás jamais se encontrarem, jamais colidirem entre elas, se na colisão delas com as paredes do recipiente, essa colisão for perfeitamente elástica, a gente diz então que esse gás é um gás ideal. Tá? Ele tem um comportamento mais fácil de se prever. Como assim, mais fácil de se prever? A gente vai ter essa relação aqui, ó. Essa relação ela vai ser válida para um gás ideal. Que relação é essa? É o famoso Pivot-Poisson. Pressão vezes volume dividido por temperatura do gás num determinado estado termodinâmico tem que ser igual a pressão, volume e temperatura desse mesmo gás no outro estado termodinâmico. E assim sucessivamente. Se eu pegar a pressão, o volume e a temperatura do gás, do mesmo gás, com o mesmo número de moléculas, com o mesmo número de mols, eu não tirei nem coloquei gás, é a mesma quantidade de gás. Se eu simplesmente alterar a pressão, ou o volume, ou a temperatura desse gás, essa relação P vezes V sobre T vai ser constante. O PVT vai ser igual sempre para esse gás ideal. Essa é a chamada Lei Geral dos Gases. Tá legal? É o famoso Pivot-Poisson. Quer ver? Vem dar uma olhada comigo. Vem para cá. Olha só. Eu coloquei aqui um diagrama, né? Um gráfico.
é um gráfico da pressão por volume, que é o que geralmente a gente usa. Então, pressão e volume, tá? Eu tenho aqui o zero, né? O volume aumenta para cá, a pressão aumenta para cá. Imagine que eu te dou esse ponto aqui, ó. O que representa esse ponto? Esse ponto aqui está me dizendo que o gás, ele tem esse volume aqui e essa pressão. Quando ele está nesse ponto, certo? E, consequentemente, ele deve ter uma temperatura. Ele tem uma temperatura. É que essa temperatura não está representada aqui porque esse gráfico é pressão por volume. Aqui eu represento a pressão e o volume. Mas ele tem uma temperatura associada ali naquele ponto. Esse ponto aqui a gente chama de estado termodinâmico. Isso aqui é um estado termodinâmico. O que é um estado termodinâmico? É isso. É um conjunto desses valores, né? Uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura, por exemplo, você configura ali um estado termodinâmico. Aí eu vou fazer alguma coisa com esse gás. Fazer o quê? Sei lá, eu posso apertar ele, aumentar a pressão dele, diminuindo o volume. Eu posso esquentar esse gás, eu posso expandir, aumentar o volume do gás. Enfim, eu vou alterar alguém ali. O que vai acontecer? Esse gás vai ter um novo valor de volume, olha lá, e um novo valor de pressão. Então ele vai ter um volume 2, uma pressão 2, e consequentemente ele vai ter uma nova temperatura. Sabe o que ele fez? Ele foi para um outro estado termodinâmico. Então, ó, vou botar até aqui, estados termodinâmicos. Ó, esses dois aqui são estados termodinâmicos. Por quê? Porque ele tem uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura. Então ele foi para um outro estado termodinâmico. Cada condição dessas, de pressão, volume e temperatura, configura um estado termodinâmico. Então quando ele vai para outro, ele vai para um novo estado termodinâmico. O que eu posso dizer se esse gás for ideal? Se esse gás for ideal, eu posso escrever isso aqui, ó. Se o gás é ideal, P vezes V dividido por T é constante. Ou seja, se eu pegar pressão do estado termodinâmico 1 vezes o volume do estado termodinâmico 1 dividido pela temperatura do estado termodinâmico 1, tem que ser igual a PVT do estado termodinâmico 2. E qualquer outro lugar aqui que eu coloque esse gás, eu vou ter o PVT igual para todo mundo. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3, T3 e assim sucessivamente. PVT é constante, não muda, independente do estado. É claro, as letrinhas vão mudar, né? A pressão é diferente, o volume é diferente, a temperatura é diferente, mas de maneira que quando você faz essa conta, dá o mesmo valor para qualquer estado termodinâmico. Fantástico isso, né? Isso aí a gente viu no gás ideal, experimentalmente. A gente olhou o gás, aí fulano, esquenta o gás aí. O cara esquentou o gás, aí alterou tudo ali. Quando a gente foi medir de novo, dava o mesmo valor. A gente, cara, o PVT antes está dando igual o PVT agora. Muda de novo. Ih, rapaz, o PVT novo agora está igual ao anterior. E o PVT desse cara nunca muda. Então o gás ideal respeita essa relação aqui. Tá legal? Agora, em termos pragmáticos, quando a gente vai fazer os cálculos, né? Quando a gente vai usar essa relação, existe uma condição necessária aqui, ó. Essa temperatura aqui do gás, isso é muito importante, hein? E faz com que a galera erre as questões. Essa temperatura do gás, ela obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Tá bom? Ele tem que estar na escala Kelvin, que é aquele primeiro módulo lá que você estudou lá de temperaturas. Então, obrigatoriamente, a temperatura tem que estar em Kelvin. Pressão e volume não. A pressão pode estar em ATM, pode estar em Pascal, o volume pode estar em litro, pode estar em metro cúbico. Isso aí, essas unidades aqui, tanto faz, tá? O importante é que esteja tudo na mesma, né? Se a pressão no estado 1 está em ATM, no estado 2 tem que estar em ATM. Né? Se lá está em litro, aqui eu vou ter que usar litro. Eu não posso misturar as unidades. Mas qual unidade que eu estou usando, isso pouco importa. Agora, a temperatura obrigatoriamente tem que ser em Kelvin, tá bom? Porque Kelvin é a temperatura absoluta, né? É a temperatura que mede real a agitação das moléculas. O 0 Kelvin é realmente quando as moléculas param.
A escala Celsius é uma escala que é arbitrária, que o Celsius usou um parâmetro que era o ponto de fusão, o ponto de ebulição do gelo. O 0 graus Celsius não corresponde à agitação das moléculas, corresponde a um valor que ele utilizou ali para o gelo, né? Ele chamou de 0, certo? A escala absoluta é o Kelvin, então você tem que usar Kelvin. Tá legal? Então, essa lei aqui de formação é a lei que rege a lei geral dos gases, os gases ideais. Tá certo? É com ela que você vai trabalhar e você vai estudar o comportamento de um gás. Agora, olha só. O que a gente pode entender aqui de pressão e volume? A temperatura, a gente teve um módulo para falar dela. Mas o que você pode entender de pressão e volume aqui que é importante? Primeiro, ó, o volume de um gás, ele vai ser sempre igual ao volume do recipiente. Como assim? Se eu, por exemplo, colocar um gás dentro de uma garrafa de 2 litros, o volume desse gás é 2 litros. Se eu pegar esse mesmo gás e passar agora para uma garrafa de 10 litros, o volume desse gás agora vai ser 10 litros. O volume do gás vai ser sempre igual ao volume do recipiente. Tá certo? E a pressão? O que seria a pressão? A pressão de um gás, ela vai ser igual ao número, ou pelo menos vai estar diretamente proporcional ao número de colisões entre as moléculas do gás, e o recipiente, as paredes do recipiente. Ou seja, se eu colocar muito gás dentro dessa sala aqui, toda hora vai ter uma molécula batendo na parede, bate ali, bate aqui, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, bate aqui. Quanto maior o número de colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente, maior é a pressão do gás. Agora, se eu coloco, por exemplo, pouco gás aqui dentro desse recipiente, vai bater ali uma molécula, depois bate uma outra. O número de colisões entre as moléculas e o recipiente é pequeno. Então a gente diz que a pressão desse gás é pequena. A pressão de um gás, então, está diretamente ligada ao número de colisões entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente. Tá certo? Maravilha, gente? Bom, então, vamos ficar por aqui nesse vídeo, tá certo? Espero que você tenha curtido e aguardo vocês aí no próximo episódio.